para o outro assunto, que é o Papa. O Papa Leão XIV, que o pessoal aí, inevitavelmente, né, André, vai querer comparar com o Francisco, vai querer comparar com os outros, e ele é uma pessoa completamente diferente, não vai adiantar comparar. Eu não consegui o horário de nascimento dele, mais para frente provavelmente vai aparecer, né? Até fiz, geralmente eu faço o acerto de hora, tudo. Eu até tentei fazer dele, mas não sei, ainda preciso saber um pouco mais, precisa aparecer mais coisas sobre ele que ainda não apareceram, né? Mas para quem está aí comparando ele com outro, ele não tem nada a ver, tá? O Papa Francisco, ele era franciscano. Então, tem o voto dele é um voto mais da pobreza, da simplicidade, da partilha dos bens. Ele acha que ninguém pode ser rico, né? Ninguém pode, tem que dividir. O que é um pouquinho diferente do Leão XIV, que ele é agostiano. Para você ter ideia dos agostinos, que é outra, tem os franciscanos e tem o agostino. Então, tem uma outra abordagem, os agostianos. Eles têm uma abordagem mais ligada a progresso, a futuro, a crescimento, é um pouquinho diferente, tá? Parece a mesma coisa, né? Franciscano, agostiano, mas não é. Por exemplo, Martinho Lutero era agostiano e acabou sendo um divisor aí da igreja. Então, para você ter uma ideia de como é diferente, né? Voltaram algumas coisas que não eram usadas mais pelo Papa Francisco, como, por exemplo, ele foi morar num lugar diferente, ele não quis morar na casa papal, ele foi morar... Então, assim, são algumas coisas que ele não vai fazer isso, tá? Esquece isso. Ele, aparentemente, né, eu assisti ali, ao vivo, tudo, ele ficou um pouquinho desconfortável de receber o cargo, né? Então, eu senti assim, que ele ficou muito nervoso, engolindo a seco o tempo inteiro, estava muito choroso, dava para ver as lágrimas dele, né? Apesar da aparência, eu quero parecer muito forte. Ele é um virginiano, ele nasceu dia 14 de setembro. Então, o virginiano ele tem uma tendência a parecer uma postura um pouco mais seca, mais séria, né? É bem típico dele. E é engraçado que acho que a emoção estava muito grande, foi inevitável ele mostrar, mas não é uma coisa que ele queria. Ele estava muito tenso, com medo de errar, tanto que se você ver os outros papas, eles não leram o script e ele leu tudo, porque eu acho que ele é um virginiano, ele tem medo de errar. Ele tem medo do erro. Então eu falei, não vou errar, não, vou falar tudo direitinho aqui. Tudo indica, tá, gente, que ele tem uma lua em Leão pelo dia que ele nasceu. Então, assim, tudo indica que a Leão é muito ligado à Igreja Católica. Se você tem casa nova em Leão, a gente sabe que você tem uma religião mais ortodoxa, ou mais católica, ou mais centrada. Então, é muito ligado a isso. Então, ele se conecta profundamente com a Igreja tradicional, né? Tem autoridade aí só um minutinho, André. Enquanto isso, gente, vai deixando o like aí, bate 2 vezes aí na tela. Se chegarmos a 200 likes, mais 2 pessoas a gente pega para ser respondida aí, tá bom? Sim, Hélice, virginiano, elemento terra, ele é muito pé do chão. A gente não vai ver, desculpa, tá, André? A gente não vai ver algumas coisas que a gente via do Papa Francisco, por exemplo, como brincadeira, falando muito com o público, a gente não vai ver muito disso dele, não, tá? Ele é um pouco mais sério, mais contido, apegado aos ritos, assim, a organização, tudo certinho. Ele é muito, até, vamos falar, chato, bem chatinho. Chatinho. Mas ele tem uma coisa que é certeza, Júpiter e Urano em Leão, isso assim é uma configuração poderosa, tá? Então assim, a presença dele, além de mais marcante, ele vai marcar
apesar de não ser muito caloroso, ele vai entregar muito. O que as pessoas querem, ele vai entregar muito. Muito trabalho, o chamado dele para mudanças importantes, organização da igreja, colocar tudo no lugar, e provavelmente um papado longo, né? Eu não sei por quê, no mapa eu não consegui identificar, vou conseguir identificar quando eu tiver o horário. Mas eu olhei para ele, eu achei que ele tem a saúde um pouco frágil. Não me pergunte por quê. Uhum. Aparentemente pelo taoísmo que eu estudei, a forma do corpo dele. E essa aparência de frieza. Mas tudo indica que o papado vai ser bem longo, porque ele tem 69 anos. Ele é um papa jovem para Jovem papa, né? perto dos outros, né? Perto dos outros, muito jovem. Mas assim, a gente vai ver muito medo dele de errar, então talvez muitas coisas no automático, sabe? Falando assim, lendo. Então a gente não vai ver a carisma que a gente ficou 13 anos aí vendo. Ele é bem diferente, tá? Mas é ótimo, diplomático, vai conversar com todo mundo, podem ficar tranquilo, que vai continuar assim um pouco, né, desse legado, aumentar. Acho que uma das coisas que ele vai fazer muito, né, por causa desse Mercúrio que ele tem em Libra, dessa diplomacia que ele tem, isso ele tem, tá? Independente do horário que ele nasceu. Eu acredito que ele vai fazer uma questão de trazer mais católicos para a igreja, que os católicos estão fugindo, né? Ai, não sou praticante. Não. E vai trazer esse pessoal, tá? É um ponto interessante. O retorno das cruzes de ouro, ele vai querer tudo que o Papa tem direito, sim, porque para ele significa tradição. Não é nem por ostentação, nem por nada disso, porque para ele significa tradição. Então, se é tradição, é com ele mesmo. Muitas crises internas irão acontecer, principalmente no próximo ano, dentro da igreja. Talvez a gente nem saiba, mas vai acontecer. E talvez tenha uma pequena divisão. Eu já tinha meio que visto isso que poderia acontecer com a Igreja Católica. Né? A gente já teve alguns rompimentos na Igreja Católica, né? Teve vários que deram nomes aí para outras religiões, e eu acredito que talvez tenha, não significativo, mas tenha sim, tá bom? Ele tem a razão do dever muito grande, então não espere calor dele, mas espere que ele vá fazer um serviço bem feito. Então, para quem estava esperando ouvir aí sobre o Papa, saiba que o legado dele vai ser de organização, de muito respeito e de tradição. Então, a gente vai ver um Papa um pouquinho diferente. Uhum. Tá bom. Certo? Interessante, né? Tá ok. A aceitação, assim, gente, falar a verdade, assim, ele tem um mapa muito de uma pessoa muito conservadora. Então, assim, poucos indícios de progresso, talvez por ele ser agostiano, de querer progresso, medicina melhor, tudo melhor. O agostiano, ele gosta disso. Agostinho, né? Acho que é agostiano, não tenho certeza. Mas mais ou menos nesse sentido, que ele vai fazer questão, mas a tradição vai permanecer, ele vai mudar algumas coisas que estavam muito soltas na Igreja Católica, e o pessoal estava com essa cobrança para o Francisco, porque não aceitavam, ele vai deixar tudo mais tradicional, voltar à igreja mais ou menos o que era antes, que foi o que alguém falou. Hein? Uhum. Tá bom. Então, um legado importante aí, diferente. Não adianta querer comparar, são pessoas completamente Diferente. diferentes. Isso mesmo. Completamente. Certo? Tá bom, então. E lembrando, gente, que ainda dá tempo de deixar o like, faltam 60 likes para a gente pegar mais perguntas aí. Dá, ó, só bater duas vezes aí na tela, gente. 60 likes rapidinho aí, viu? Então, é Olha, isso. tem uma pessoa fazendo uma pergunta, André, Hum, que é sobre ele ser, que foi democrático ou indicado. Pela percepção, ele pode até ter sido indicado, mas eu acho que ele não acreditava nisso. Pela forma que ele recebeu, porque quem não assistiu, assistam, é muito bom, que explica direitinho o que acontece lá dentro, que é o conclave. É um filme que é interessante, às vezes é um pouco maçante, assim, dá um pouquinho de sono, mas é muito interessante, porque explica todo o funcionamento. como E pelo que eu funciona? vi, é muito fiel.
é muito fiel. Então, aí você consegue entender, porque quando ele é indicado, ó, você, ele vai para uma sala que chama Sala das Lágrimas, aí não tenho certeza, que é o que a pessoa chora, debulha tudo ali, porque ali a vida dela mudou. Ela é papa agora, né? Então, tem que abdicar algumas coisas, a presença familiar, algumas coisas mudam bastante, né? E deu para perceber quando ele veio para receber que ele estava ainda em choque, engolindo a seco, tipo, ai, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô aqui? Meio que Mas se ele arrependeu? ele não se arrependeu, não. Ele recebeu e missão dada, missão cumprida. Ele vai até o fim, ele não vai desistir. E pelo que falam, assim, ele ficou 15 anos no Peru, né? Que eu escutei. Ele é americano, né? Não era o preferido do Trump, mas eu acho que ele vai se alinhar bastante pela configuração do mapa dele. Ele vai ter um alinhamento, não vai concordar com tudo, até principalmente eu acho que essa questão de migração, mas vai ter um alinhamento sim, ele é americano, tem, apesar, mas talvez ele não concorde em algumas coisas, mas ele é muito conservador, então a gente vai ver aí um papa diferente, não queiram comparar, é água e óleo, o intuito deles é melhorar a Igreja Católica, fazer mudanças, né? Mas ele é muito mais tradicionalista, conservador, então não espere. Tá bom. Tá Isso. ok. Ô, Paula, Bom, quer ir para o outro assunto? vamos para outro assunto. Pessoal que quiser dar like, ainda dá tempo. Nós vamos falar aí do último assunto, que é a Isso. Carla Zambelli. Só clicar 2 vezes, né, André? Isso, Já 2 vezes na tela. dá o like. Isso mesmo. Bom, aqui, vamos ver. Por que será que o YouTube não manda as minhas perguntas? Ué. Bom, você pode entrar, Nice. O André, ele tem um grupo. Põe o link, Grupo. André. Ó, o grupo Ele do tem grupo um tá aqui, grupo, gente. Muita gente que tá aqui veio pelo grupo, tá? vem pelo O YouTube grupo. não avisa mesmo. Esse grupo, ele avisa, porque acontece alguma coisa no YouTube que É, realmente você muda, não avisa, muda tudo, de repente mudou um algoritmo, mudou alguma coisa, não avisa. Então, ele tem esse grupo que ninguém conversa, ninguém bate papo, ele só avisa das lives, né? isso E mesmo. alguma coisa, pergunta, como que vai ser as perguntas, quem que vai entrar no ar, quando vai ter. Não tem bate-papo, não tem conversa, só para avisar nas lives, porque realmente o YouTube dá uma sabotada nesse sentido. Então, É, entra lá. Ele colocou o link aí, é só entrar, tá bom? isso, esse azulzinho, é só clicar, quem não tá no grupo, cai no grupo, e aí fica sabendo o horário das lives, coloca o vídeo lá toda vez que tem live. Se eu não colocar nada, é porque não tem live naquele dia, tá bom? Então é isso, Paula. Isso.